Vocês que a gente vai ter uma entrevista hoje. Pode preparar o vídeo já, Rogério. A entrevista da Simone. Ela foi a nova contratada do STEM Cascavel Futsal, time feminino aqui da cidade. E ela disponibilizou um pouco do seu tempo para vir aqui até o portal para a gente fazer uma entrevista bem legal, bem bacana, tá? Acompanhem aí, que daqui a pouquinho tem cartola, tem lances da Champions League, tem Brasileirão, bah, tá recheado de coisa. Então fique com a entrevista da Simone, fazendo favor. Estamos aqui com a Simone, a nova contratada do STEM Cascavel. Tudo bem, Simone? Tudo bem, e você? Tô bem, tô ótima. E como que foi essa tua chegada aqui pro Cascavel? Já se adaptou com a cidade? Como que tá indo? Então, eu já conhecia Cascavel, porque eu morava aqui do lado, em Toledo, Paraná, e também já conheci a equipe, já joguei para elas campeonatos municipais aqui da cidade. E atualmente eu moro em Santa Catarina, Joaçaba. Agora vamos voltar um pouco na sua infância, lá em Braganey. Tu já tinha essa ideia de jogadora profissional? Como que foi essa tua caminhada até se tornar uma jogadora profissional? Então, desde pequena, desde os 8 anos de idade, eu tenho um primo. Ele que era o professor de lá, que dava treino, escolinha. E no começo era só com os meninos, né? Porque não tinha muito meninos. Normalmente era uma, duas meninos, o resto dos meninos. Mas desde os 8 anos de idade, eu jogo futsal, na realidade, comecei com futsal. E nesse tempo, comecei a jogar os escolares. E era ele o professor e tudo. E nesses jogos eu tive destaque, aí enquanto que um professor de Corbélia me viu e me chamou para jogar o campeonato Copa Oeste, que é aqui da região. E nisso eu joguei Copa Oeste, me destaquei bastante, e daí eu conheci a professora de Toledo, Paraná. Que Toledo, Paraná é uma cidade mais grande, tem mais visibilidade. E a gente começou a jogar campeonatos mais grandes. Comecei com o Sub-17, jogos escolares. Tá, em Toledo, Paraná, eu morei por 7 anos. Joguei com essa professora chamada Salete. Acredito que ali foi o início para mim, tipo... Pra decolar. Assim. Isso, o início para mim decolar. E nisso eu recebi uma proposta para ir jogar para fora. Mas antes disso eu jogava campo com Ouro Verde, que é Tec Ouro Verde agora. E recebeu essa proposta para fora, para qual cidade? Qual país? Foi para Letônia. Fica lá, um país bem pequenininho do lado da Rússia. Nossa, que massa. Uhum. No início era só como um teste de 3 meses. E a gente foi uma experiência incrível, única. Lá a gente jogou a primeira liga, a gente ficou em quarto lá. E eu voltei pro Brasil. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei pro futsal novamente. Aí eu fui jogar para a equipe de Telêmaco Borba. E nessa equipe de Telêmaco Borba eu joguei durante 6 meses. Lá é um projeto bem bacana, tinha faculdade gratuita. Eu estudei, mas porque eu já sou formada em licenciatura e eu tinha a opção de fazer o bacharel. Aí eu fiz mais 6 meses de bacharel. E acabou o ano passado. Aí eu recebi a proposta de novo no começo do ano para ir para a Áustria. E nisso eu fui para a Áustria no começo desse ano, bem no início que começou o coronavírus. E assim que eu cheguei lá, a gente ficou em quarentena. Eu fiquei os 3 meses em quarentena sem fazer nada. Eu treinei, eu joguei apenas um amistoso lá e acabou. Aí eu estava tentando voltar para o Brasil, mas eu não conseguia por causa dos voos, tá tudo cancelado. Aí eu consegui voltar para o Brasil dia 5 de junho. Aí vai fazer já 3 meses que eu voltei. Aí era para me retornar de novo para a Áustria. Mas devido à embaixada, que estava uma confusão e não tinha como fazer visto nem nada. E aí eu recebi a proposta do Eliabe. Eles já falavam comigo desde o começo do ano. Só que eu não tinha como aceitar, porque eu já tinha aceitado lá, que era futebol. Uhum. Aí eu falei que eu estou esperando a resposta. E acho que semana retrasada eu recebi a confirmação que eu só ia retornar para a Áustria o ano que vem. Aí eu falei com o Eliabe, então, que eu vou vir e para jogar com eles aqui esse resto do ano, tipo, até dezembro. Entendi. Esse corona quebrou bastante planos, né? E tem, tu que já teve essa experiência de jogar aqui no Brasil e lá fora, é muita diferença? É como a gente vê, assim? Em questão, assim, de incentivo, assim, é mais. Mas o Brasil está melhorando muito. E tu acha que o Brasil consegue chegar, assim, naquele nível de incentivo, de estrutura, principalmente para o futebol feminino? Ah, acredito que consegue sim. Está melhorando muito o futebol. Tá, estamos longe, mas acredito que melhora sim. Um dia chega. Sim, um dia chega. Importante chegar. É, exatamente. Em questão de nível técnico, o Brasil é melhor. Uhum. E nesses 3 meses que tu comentou que ficou, né, nessa quarentena, como que foi o teu passatempo? Treinava em casa? Como que funcionou? Então, no início, nós tínhamos
o início de treinamento por videoaula, sabe? A gente sempre era em três meninas e a gente fazia chamada de vídeo e fazia os treinamentos. Tinha um preparador físico que passava os exercícios para nós e a gente fazia em casa. Aí, um mês depois, assim, que já estava mais estabilizado o coronavírus, daí podia sair, só que somente ou sozinha ou em dupla. Normalmente eu ia sozinha, eu ia num lago de lá correr sempre e fazer as atividades sozinha. E voltava. E era sempre assim. Tu jogava futsal antes? Jogava. Daí pro campo? No ano passado eu joguei os dois, futsal e futebol, no mesmo tempo, os dois. Os dois? É, os dois. Caramba! E ano passado, como que foi a experiência de começar jogar o Campeonato Paranaense? E conciliar o futsal, no caso? Então, a expectativa do futsal foi muito grande, porque eu fui jogar para uma equipe, uma das melhores aqui do Paraná, que é o Telêmaco Borba. Uhum. E nesse tempo eu joguei as duas competições, o futebol paranaense e o futsal paranaense, que no caso os dois não interferem porque são duas federações diferentes. E nisso eu morava em Telêmaco Borba, e Telêmaco Borba tem um projeto com o Tícero Guido, com as meninas de base para jogar para Telêmaco. E nisso eu jogava futsal, e eu tive sorte que os campeonatos nunca bateram, tipo no mesmo final de semana. E nisso eu treinava futsal normalmente, todos os dias, e para jogar o campo eu só ia apenas um dia antes para treinar com as meninas e jogar o campeonato no dia seguinte. Foi tu entrar em campo contra o time que praticamente te projetou, que te revelou assim? Então, no início a gente tem um pouco de receio, né? Mas a gente não pode misturar, tipo, algo profissional com amizade. Tipo, eu tenho amizade normal com as meninas, com o professor. Tipo, no começo do jogo a gente cumprimentou e tudo. Mas na hora que começa o jogo é cada um por si e quem fez o melhor. E qual, assim, pegar dessa tua história, um jogo marcante, assim, pra ti? Algum momento, assim, que te marcou nessa sua carreira? No futsal foi o Juventude, que era contra a equipe de Telêmaco Borba. Eu acredito que foi o nosso melhor jogo, assim, porque nós tínhamos só a base, praticamente jogava só 5. E Telêmaco Borba sempre foi uma equipe renomeada e tudo. E nesse jogo a gente ficou 1-1 o jogo, foi emocionante. E a gente foi para os pênaltis, só que a gente perdeu nos pênaltis. Mas acredito que aquele jogo foi o nosso melhor jogo, foi emocionante, mesmo vindo com a derrota. E no campo? No campo, foi a experiência internacional mesmo, jogando lá na Letônia. Foi uma competição incrível, tanto que eu fiz lá 9 jogos, eu consegui fazer 10 gols, foi muito bacana. Qual que é a sua posição no futsal e no futebol de campo? Então, no futsal, eu jogo de ala e também de pivô. Depende muito da equipe que eu jogo. Tem equipe que gosta que eu jogo de pivô, aí eu jogo só de pivô. E tem equipe que gosta que eu jogo só na ala, aí eu jogo na ala, mas eu jogo as duas posições. E no campo, ou é ponta, tanto esquerda quanto direita, ou centroavante. Tudo depende também do que o professor quer. E um gol mais marcante ou mais bonito que tu fez, assim, que tu lembra, qual que foi? Então, recentemente, o gol mais marcante, eu acredito que eu fiz foi na Letônia, que eu recebi um lançamento. E nisso eu saí pelas costas da zagueira e fiz o gol por cobertura na goleira. E tu comentou que jogou na Letônia e na Áustria. Essa sua adaptação nesses países diferentes do Brasil, questão de alimentação, do clima, como que foi esse processo? Na Letônia, como foi a primeira experiência, foi bem difícil, porque lá eles falam 2 idiomas, o letão e o russo. E eu não falava inglês, meu inglês era horrível. E tanto que teve uma menina que foi com a gente, ela falava inglês fluente e ela sempre traduzia. O professor falava em russo, a menina do time falava inglês, traduzia para o inglês e ela traduzia do inglês para o português para nós. Era bem confuso assim no início. E a cultura lá é totalmente diferente. E a alimentação lá é totalmente diferente do Brasil, porque eles comem muita batata, ovo e salsicha, é só isso. A alimentação lá foi bem complicada. Mas a gente sempre costumava comprar no mercado e a gente mesmo cozinhar. Uhum. Porque... Opa! Voltemos, louco?